Galera, muito boa tarde a vocês. Nesse período de pandemia que a gente não consegue poder presencialmente vê-los, a gente vai ter que gravar então essas aulas para não deixar o conteúdo ficar para trás. Hoje a aula com vocês é de interações ecológicas, ou também chamada de relações ecológicas, que é importante deixar claro para vocês que é um assunto muito pertinente no Enem, porque nenhum ser vivo vende sozinho. Desculpa qualquer, na verdade, condição de nervosismo ou algo desse tipo, porque pela primeira vez tem plateia, que não é Rodolfo. Ana Paula está aqui em casa, mas espero que isso, na verdade, não vai interferir na qualidade da aula. Mas o que é interação ecológica? Interação ecológica nada mais é do que a relação estabelecida entre os seres vivos para melhor condição de exploração do meio. Porque ninguém vive sozinho. Seja com algum ser vivo da mesma espécie ou de espécie diferente, ele vai ter que depender de outro ser vivo para se alimentar, para explorar o meio ou até mesmo para poder se defender. Ok? Assim sendo, quais são os tipos de interações ou relações ecológicas que existem? Primeira delas, harmônica. Na relação ecológica harmônica, ninguém sai prejudicado. Existe pelo menos uma espécie beneficiada ou as duas espécies beneficiadas. Caso a gente esteja trabalhando com uma única espécie, podem ser dois tipos de interações: colônia ou sociedade. Caso sejam espécies diferentes, nós temos mutualismo, protocooperação e comensalismo como as mais importantes. Agora, caso seja uma interação ecológica desarmônica, aí o buraco é mais embaixo. Aí a situação é bem mais desfavorável porque alguém vai sair prejudicado, ou dependendo da relação, até as duas espécies podem sair prejudicadas, que a gente vai abordar na aula de hoje. Onde, por exemplo, se for entre seres da mesma espécie, competição intraespecífica ou canibalismo. Agora, se for entre espécies diferentes, pode ser uma competição simples, predatismo, herbivorismo, esclavagismo, parasitismo ou amensalismo, conforme demonstrado em tela. Vou primeiro falar para vocês o que é colônia. Tá aí o conceito para vocês, mas eu não vou repetir o conceito porque eu não vou ficar aqui lendo. Colônia, na verdade, é uma interação ecológica em que onde seres vivos da mesma espécie se agrupam, mas não tem separação física entre eles e não tem divisão de trabalho. Tanto que se você observa essa foto que eu estou mostrando para vocês de uma colônia de esponja, você não consegue contar exatamente quantas esponjas tem aí, qual a interação ecológica, qual a divisão de trabalho exercida entre elas. Ela é um amontoado de seres que juntas conseguem explorar melhor o meio. Agora, se você quer falar de uma interação ecológica entre seres da mesma espécie com divisão de trabalho e separação física, nós temos o caso clássico de sociedade, onde aí nós temos, por exemplo, que envolve bastante os insetos, como no caso de formiga. Não só formiga, mas também abelhas, a própria sociedade humana. Se você parar para pensar numa colmeia, existe rainha, que é para se reproduzir, operária para trabalhar e proteger a fêmea, fértil, que é a rainha, e o zangão, que é para proteção basicamente também. Cada um tem o seu papel delimitado numa colmeia. Se você parar para pensar na sociedade humana, nós temos professores, engenheiros, médicos, nós temos diversas profissões tentando conviver em harmonia. Isso é sociedade. Agora, quando você trata de relações entre espécies diferentes, a primeira delas é mutualismo. O que é mutualismo? É uma interação ecológica, onde as duas espécies são tão beneficiadas, que você não consegue separar uma espécie da outra. Se você separa, as duas morrem. No conceito mais acima, como estava vendo lá, você tinha líquens, que é algas e fungos. A alga dá para o fungo comida, fungo dá para a alga proteção contra a desidratação. Separou os dois, a alga morre de sede, o fungo morre de fome. Aqui nós temos nessa gravura cupim e triconinfa. O que o cupim faz? O cupim se alimenta de celulose. Ele, como todo animal, não consegue digerir celulose. Por isso que para emagrecer, os médicos mandam nós comermos salada, comer folha, porque traz um pouco de saciedade, não dá o pico de insulina, porque tem uma médica que me fala isso constantemente, mas te dá um momento de saciedade porque ocupa um lugar no teu estômago. Mas você não consegue quebrar celulose, você não tem enzima para isso. Nem o cupim. E aí o que acontece? A triconinfa, que é um micro-organismo, consegue quebrar a celulose e passar parte da energia para o cupim. Por que para o cupim é bom isso? Porque ele recebe energia. Por que para a triconinfa é boa? Porque ela tem uma proteção dentro da barriga do cupim. Outra interação que a gente pode falar, que é parecida com o mutualismo, é a protocooperação. Só que no mutualismo, ninguém consegue viver isolado. Na protocooperação,
você pode isolar as espécies que elas continuam sobrevivendo. Veja bem, juntas é melhor. Separadas vão sobreviver, mas de modo prejudicado. Um exemplo clássico disso, você tem aqui o pássaro palito e o jacaré. Qual que é a vantagem para o jacaré? Ele preserva seus dentes. Qual que é a vantagem para o pássaro palito? Ele se alimenta de resquícios alimentares que não teria acesso sem a predação realizada pelo jacaré anteriormente. Ah, professor, mas aí não é um caso clássico de comensalismo, não, já que o pássaro palito está se alimentando de restos do jacaré? Não. Não, porque o jacaré está sendo beneficiado nessa interação. Se por acaso fosse um pedaço de carne jogada no meio ambiente, aí poderia ser comensalismo. E não é o caso, porque está na boca do jacaré e o jacaré está evitando ter problemas dentários graves nessa situação. Comensalismo, aí sim. Nesse comensalismo se alimenta de restos deixados por outra espécie. Um caso mais comum é tubarão e rêmora. Quando o tubarão preda, por exemplo, uma tartaruga marinha, ele estraçalha a tartaruga marinha. O peixe-piloto, o remo, se alimenta dos restos deixados pelo tubarão na água. Nesse caso, tanto faz se o peixe-piloto comeu ou não, o tubarão vai seguir seu rumo adiante. Mas o outro peixe só se alimentou porque o tubarão realizou uma predação antes. Okay? Existe também casos como epifitismo e forésia, que são outras situações de interação ecológica, onde inquilinismo é quando um animal vive dentro de outro, e epifitismo é quando uma planta utiliza outra como suporte. Mas isso não cai no Enem. E forésia é questão de, vamos botar assim, transporte, que a gente fala posteriormente. Aqui você tem um caso clássico do comensalismo típico entre leões e hienas, que se alimentam, na verdade, deixado por outra espécie. Se o leão e a hiena tiverem briga, é competição. Mas se for só um resto alimentar já deixado, aí é comensalismo. Okay? Inquilinismo, quando a espécie usa outra como moradia, como eu falei, e forésia, outra como transporte, que eu também já falei. A rêmora não só se alimenta dos restos deixados pelo tubarão, mas ela usa o próprio tubarão como um meio de transporte. Agora, quando você tem competições dentro da mesma espécie, você tem, por exemplo, dois machos disputando uma fêmea, como acontece com muitos mamíferos, como acontece com gorilas, por exemplo, como acontece com outros mamíferos do tipo alces e veados. Agora, geralmente dentro da própria espécie é para acasalamento. Entre espécies diferentes é por comida, que a gente fala depois. E canibalismo é quando um ser vivo se alimenta de outro da mesma espécie. No caso da espécie humana, costuma ser desvio de comportamento, tipo Hannibal Lecter ou algo desse tipo. Ok? Agora, louva-a-Deus, por exemplo, a fêmea mata o macho, ali deposita os ovos para os filhotes se alimentarem do próprio pai, ou então ela também pode se alimentar em parte do macho para ter energia para gerar os ovos que vão ter a prole seguinte. Ok? Pois bem, e competição interespecífica entre espécies diferentes? Aí é basicamente por comida. Quando você tem abutres e hienas, por exemplo, competindo, quando você tem leões e hienas competindo, pode ser também. Predatismo é quando um animal se alimenta de outro e mata na hora. Tem que necessariamente matar na hora. Se não for animal, pode ser caso planta carnívora. A planta carnívora, ela faz fotossíntese. Ela não precisa da energia do outro animal. Ela precisa do nitrogênio que está no outro animal, o que é diferente. Ela não precisa daquilo para se alimentar. A planta carnívora é uma planta que evoluiu em solos sem nitrogênio e ela precisa de nitrogênio para formar DNA, RNA, para formar aminoácidos, para formar certas vitaminas, qualquer molécula orgânica que tenha nitrogênio em sua constituição. Herbivorismo é quando um animal e uma planta estão estabelecendo uma relação, mas o animal se alimenta necessariamente da planta. Não precisa ser vegetariano, como no caso do gado. Nós, quando comemos plantas, praticamos herbivorismo também. Parasitismo é quando um ser vivo se alimenta de outro sem causar morte na hora.
Pode ser ectoparasita se ele estiver na superfície, por exemplo, um piolho na cabeça do humano ou um carrapato no cachorro. Aí é ectoparasita. Endoparasita é quando ele está, quando ele está dentro. Por exemplo, um verme dentro do animal. E parasitas intracelulares é quando ele está não dentro de um órgão, mas dentro de uma célula propriamente dita, como acontece, por exemplo, no famigerado coronavírus. Okay? Aqui temos então foto de um ectoparasita, que é um piolho no cabelo, endoparasita, que você tem uma foto de uma lombriga, e parasita intracelular, você pode ter, por exemplo, protozoários dentro de hemácias, ou vírus dentro da pessoa, seja lá o que for. Esclavagismo é trabalho escravo, é quando uma espécie utiliza a outra para realizar trabalho. Então aqui você tem, por exemplo, quando leoas caçam presa, o macho está protegendo a prole. Então o macho está utilizando o trabalho da fêmea para poder se alimentar. É um esclavagismo intraespecífico. E interespecífico, entre espécies diferentes, é quando as formigas e pulgões é um tipo de fungo, o pulgão necessariamente ele produz matéria orgânica com a decomposição da folha e a formiga se aproveita disso para se alimentar. Amensalismo é quando uma espécie utiliza outra, melhor dizendo, uma espécie intoxica o meio, faz com que nenhuma outra espécie explore aquele local, porque ela intoxicou o meio e só ela pode explorar aquele lugar. Por exemplo, eucalipto. As folhas do eucalipto, quando caem, elas intoxicam o solo. Nenhuma outra planta cresce do lado, só o eucalipto. Então, só ela pode explorar aquele local. E assim, você tem, quando você vai, por exemplo, para o norte do Espírito Santo e você olha a cidade de Aracruz, aquele tapete verde, que é só eucalipto, é porque nenhuma outra planta conseguiu se estabelecer naquele habitat, porque o eucalipto tomou conta dessa situação, ok? E assim sendo, pessoal, nós temos necessariamente uma aulinha de interação ecológica para vocês, para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos. Fiquem com Deus e espero que essa pandemia acabe logo. Um abraço.